É o tempo de todo mundo ir chegando e a gente fica aqui papeando. Tudo isso que eu mostrei para a Verô, eu vou falar para vocês, tá? Ninguém perdeu nada, não. Fiquem tranquilos, a gente estava aqui trocando ideia. Inclusive, não Valeu, boa rolou. noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Legal. Não vim ontem, mas estou aqui, aposto. Bacana. Bem-vindo. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Antes da gente começar, eu vou dando assim uma pílula do que a gente falou ontem, só para quem estava e relembrando e quem não estava saber o que perdeu, né? Então a gente falou ontem de como pensar o empreendedorismo, né? E aí o empreendedorismo ele é sempre contado para a gente que é uma necessidade, que todo mundo precisa empreender e que isso é a fórmula do sucesso, que basta você ter vontade, que você vai chegar onde você quer, que o caminho é simples, que o caminho né, basta você querer, basta você trabalhar duro, que você vai chegar lá. Isso é uma falácia, porque primeiro que isso só aconteceu porque a gente perdeu direitos trabalhistas, né? Se a gente tivesse direitos, não era todo mundo que precisava empreender por desespero, tá certo? Então, primeira falácia. A segunda é que empreender é liberdade. Num certo sentido, sim, mas no outro, não significa que você é livre para você fazer o que você quiser, né? Esse empreendedorismo, ele não exclui aquilo que são as obrigações e que são as coerções que um patrão imporia para a gente. E a gente, às vezes, é um patrão muito mais implacável do que o próprio patrão, né? Porque a gente nunca se acha bom o suficiente, a gente está sempre se comparando com outras pessoas e outros projetos, e o que é o resultado disso é um cansaço, né? Essa epidemia de burnout, né? E o burnout nada mais é do que o esgotamento da alma, uma alma cansada que, por se cobrar tanto, né? Não é o tempo e nem o seu raciocínio que está cansado, não é o seu cérebro que está cansado, é a sua alma. Foi aí o ponto que a gente parou na aula de ontem, né? Tudo bem que eu falei bem rapidinho aqui agora, né? Bem resumidinho, a gente falou, né, pelo menos uns 40 minutos de tudo isso, mas estou chamando aqui a atenção desse conteúdo de ontem, primeiro porque eu acho importante, segundo que tem gente que não estava, né? Então, o que é que a gente falou ontem? E com essa fala, eu quero que a gente pense o seguinte: não é para desanimar. A questão é, quando você se sentir desanimado, pense que é o sistema que te deixa assim e não é você que fracassou. Tá certo? Essa é a moral da história. Dona Lu Simões acaba de entrar. E aí, minha querida, tudo bem? Tudo bem, gente? Boa noite. Boa Sejam noite. bem-vindos, galera. Eu estou vendo também que tem gente que não estava ontem. E aí eu vou dar uma resumida no que eu falei também, me apresentando de novo. Eu sou Luciana Simões, eu sou cantora, sou compositora. Me tornei produtora, assim, por força do destino, porque, na verdade, eu, como cantora, comecei a perceber que o Maranhão não estava nos lugares no Brasil, nos SESCs, nos editais, que as pessoas não sabiam o que estava acontecendo em São Luís, no Maranhão como um todo. Né? E eu acho que muitos de vocês aqui, quem é que está na casa dos 20 aqui? Quem está na casa dos 20, o BR começou em 2000 Eu tô na casa dos 20 duas vezes. Pode? Eu era um neném quando o BR começou. Quando o Festival BR começou, quem está na casa dos 20 devia ter uns 15, uns 10, sei lá. Que começou em 2012, uma lona de circo. E a gente sempre quis o quê? Aglutinar as pessoas. A gente quis sempre o quê? Mostrar, contribuir para que o Maranhão fizesse parte do mapa cultural do Brasil, coisa que a gente percebe que até agora a gente está tentando. Eu acho que está aparecendo um pouco, mas a gente, assim, eu acho que essa força, o que é isso? A cena somos nós.
cada um de nós, né? E a minha proposta, gente, a nossa proposta do festival é que a gente possa se unir, para que a gente possa chegar juntos, assim, em Revoada de Guarais, como eu falei ontem, agora eu vou ficar repetindo essa Revoada de Guarais, porque eu acho bonito, é um pássaro da nossa terra, e eu acho que ninguém faz nada sozinho, e é essa que é sempre foi a nossa proposta, fazer as coisas junto, coletivo, sabe? Entrar juntos, e eu acho que a gente tem muito que aprender um com o outro ainda, e que se apoiar, suportar, apoiar mesmo um ao outro, porque a gente observa, ontem eu falei que a gente tem um pouco de inveja do Recife, né, e de Belém, porque a gente percebe que eles, como cena, eles fizeram isso, eles foram todos juntos como cena, eles foram com o cinema, com a música, com a moda, né, com a comida, eles foram com tudo. E, assim, é isso, é a gente se apropriar das nossas coisas e para que a gente possa nos respeitar, né, e ter essa sinergia entre nós, né? Então, é por isso que a gente faz esse trabalho e eu estou muito feliz que vocês estejam aqui, que a gente possa formar essa revoada, porque quem faz a cena somos nós. Então, só depende da gente, eu acho. Tem coisas que só dependem da gente, eu acho. E essa é uma. Beijo. Boa noite. Que lindeza, Lu! E é bem isso, gente. Quem faz a cena somos nós. E acho que também trazendo um pouco do que a Dani falou, do que a Lu falou, do que a gente conversou ontem, quem faz a cena somos nós. Vamos de bando, vamos para longe, vamos construindo juntos em comunidade. E como falamos ontem, eu acho que vai ser uma coisa que vai voltar muito ao longo dessas mentorias que temos aí até o mês que vem. Precisamos pensar nesse senso de comunidade, de dar as mãos, de caminhar juntos para o longe, e também dessa questão da capacitação, que afinal de contas é muito do que estamos fazendo aqui. É todos nós juntos nos capacitarmos para desafios cada vez maiores, cada vez mais profundos, que é o que essa vida nos chama para fazer. Então, mais uma vez, ontem eu já apresentei aí qual vai ser o calendário. Eu imagino que vocês já devam ter recebido ali no grupo do WhatsApp, senão eu vou falar com a Vitória já para passar para ela e vocês receberem. E hoje a gente vai para o segundo dia com a Dani Ribas. Dani, passarela é sua. Olha, passarela. Porque, na verdade, a vida é uma grande passarela, né? Porque a gente passa e o que fica é o que a gente deixa, né? E artistas, a gente deixa o quê? A gente deixa um pouquinho da nossa alma em cada coisa que a gente faz, né? Por isso que eu terminei a fala de ontem falando que burnout é uma alma cansada. Não deixem as almas de vocês chegarem nesse ponto de esgotamento. O cérebro pode ficar cansado, a alma não, né? Então, eu começo essa nossa conversa aqui de hoje. Eu queria, inclusive, que vocês se sentissem radicalmente à vontade para abrirem o microfone, perguntar, falar, tá? Porque isso aqui não é um lugar onde eu tenho conhecimento e que vou passar para vocês. Eu não gosto de quando o artista pensa a sua própria música assim. Se eu pensar assim, tá tudo errado, né? E aí a gente já vai um pouco para a primeira das frentes de trabalho que eu acho que a gente vai conversar aqui, que é justamente o processo de criação artística, né? O artista, eu gosto muito de uma definição de um autor que também é meio artista, que é o Ezra Pound, que ele fala que o artista é uma antena, nada mais do que isso, né? Muitos acham essa definição simplória porque, nossa, o artista é o gênio, né? Mas eu não acho que ninguém nasce genial. Eu acho que o artista, ele capta as vibrações do tempo que ele vive, né? Então tem que estar com os ouvidos, com a visão, com o olfato, com o paladar, com todos os sentidos, inclusive o sexto sentido, se é que ele existe. Eu acredito que ele existe muito, né? A gente tem que estar sempre aberto para entender este mundo que está à nossa volta e canalizar esses estímulos todos como se a gente realmente fosse uma antena, né?
e aí produzir de acordo com essas vibrações que a gente conseguiu captar desse tempo presente. Eu não acredito que a arte seja simplesmente o que eu tenho ouvido muito por aí os artistas dizendo, um pouco por conta desse mercado que força todo mundo a ser empreendedor e ser influenciador digital e que tudo tem o propósito, né? Na teoria é bonito você ter um propósito, mas na prática acontece o quê? Que os artistas transformam a sua música numa mensagem a ser passada apenas, né? Eu pergunto muito para artistas jovens, principalmente os que começam a trabalhar comigo, que são bem no início de carreira e que estão começando, e que geralmente são muito jovens, né? Às vezes até com menos de 20 anos. Eu pergunto, por que você quer fazer música? Por que você quer trabalhar com isso? Ah, porque eu tenho uma mensagem para passar e eu quero passar esta mensagem aqui com a minha música. Ah, eu sou LGBT, eu quero passar esta mensagem LGBT. Ah, eu sou militante de esquerda, eu quero passar esta mensagem com o meu rap. Ah, eu sou vegetariano, eu quero passar essa mensagem. Tá, ok, faz parte do processo artístico você se colocar nesse processo artístico. Mas vamos pensar do ponto de vista do público. Será que o seu público, ele quer ouvir a sua música para receber uma mensagem? Provavelmente não, né? A gente ouve música com muitos objetivos diferentes. Às vezes a gente sequer está prestando atenção na letra, a gente só está indo pelo feeling, pelo mood daquela música, né? E às vezes a gente, né, é público de artistas muito jovens. Eu tenho 44 anos e eu nem sempre concordo com a mensagem que um artista muito jovem, de 20 e poucos anos, tem para me passar. Porque às vezes a experiência dele, ele não viveu tanto quanto e aquela mensagem que ele quer passar, às vezes não é suficiente para mim. E mesmo assim eu gosto da música dele. Se ele reduzir a música a uma mensagem direcionada, ele vai estar reduzindo a capacidade do público de entender e gostar daquela música. Então é muito autoritário por parte do artista falar: eu tenho a verdade, eu tenho uma mensagem e quero passar essa mensagem. Isso faz parte, mas isso não pode reduzir o que é uma música. A música ela é polissêmica, porque se você quisesse passar uma mensagem, bastava você escrever um bilhete, né? A música, ela não é só a letra, ela é muitos elementos juntos, né? Como é que surgiu a música? Música, antes de ser música, era barulho, né? Eram movimentos descoordenados, até que começa a ter ordem nesse barulho e vem aqui o primeiro elemento musical, que é o ritmo. Depois, essas ondas musicais se aceleram e viram ondas, e essas ondas viram notas musicais, então aí a gente tem a melodia. E aí várias melodias acontecendo ao mesmo tempo são as harmonias. Então veja, a música não é só uma mensagem. Ela tem mensagem, ela tem propósito, mas a música é muito mais do que isso, ela é polissêmica. Então, o nosso trabalho, eu já estou me colocando aqui como artista, né? Eu não sou artista profissional, mas eu tenho alma de artista, entendo profundamente esse universo, tenho minhas composições, estudei isso academicamente e agora vivo como mercado. Então, acho que alguma coisa eu aprendi desse universo. E a música ela é muito mais, portanto, que apenas uma mensagem para ser passada, né? Se fosse uma mensagem, apenas um bilhete resolvia. E a música não cabe dentro de um bilhete, né? Tem uma música do grupo Rumo, que é a Nausete quem canta, chama Canção Bonita. A letra é: ele fez uma canção bonita para a amiga dele, dizendo tudo que ele queria dizer para a amiga na hora do desespero. Só que ele não pode gravar. E era uma mensagem urgente. E ele foi dizer para o homem da gravadora: olha, eu fiz uma canção bonita. E o homem não queria gravar. E a música por aí vai, né? Se fosse só uma mensagem que ele quisesse passar para a amiga dele, essa carta seria suficiente, mas não era. Ele queria fazer a música com essa mensagem. E ele precisava do homem da gravadora porque o som é que ia dizer essa mensagem para a amiga dele. Então,
é esse pedaço das frentes de trabalho que eu acho que a gente tem que desvincular um pouco da ideia de apenas empreendedorismo, né? Porque a gente tem muitas ferramentas de trabalho que vêm do universo empreendedor, né? Canvas, modelo de negócio, planejamento estratégico, todas ferramentas úteis e que a gente deve usar. Só que o processo criativo não cabe dentro de um modelo de negócio. Não cabe apenas dentro de um planejamento estratégico, que é útil e todo mundo tem que usar. Mas a música é além disso, né? Então, eu convido vocês a gente pensar dentro daquilo que a gente falou sobre empreendedorismo, né? Que não é sinônimo de liberdade e que é natural a gente se sentir cansado, mas a gente mesmo tem o antídoto para isso, que é justamente os nossos processos criativos que alimentam a alma e que não deixam a nossa alma ficar em burnout, que é o primeiro tópico, é a primeira das 9 frentes de trabalho para autogestão de carreira. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês uma imagem que é, aqui no meu computador é um programinha que eu uso, mas, deixa eu, só um minutinho, que eu estava com a janela no lugarzinho certo, e aí eu, agora sim, vamos lá. Deixa eu compartilhar, aí vocês vão entender. Estão vendo, né? Sim? Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Ok, beleza. Eu estava falando com o microfone fechado. Isso é o problema de estar com a câmera fechada, porque aí você estava falando e eu não estava vendo. Mas tudo bem, não tem problema. Então, olha só. Lembra que ontem eu falei, uma das coisas que eu falei é que o autoempresariamento, a autogestão de uma carreira, nesse momento de tanta informação e de que a gente fica com aquilo que a gente chama de FOMO, né? Fear of missing out, porque tudo está acontecendo tão rápido e a gente tem tanta coisa para fazer que a gente sequer, né, consegue dar conta das obrigações mais básicas, quanto mais pensar na gestão de uma carreira. A minha tática é a seguinte: vamos fatiar esse monstro em pedaços menores. Porque se a gente vê esse monstrão em partes, a gente é muito maior do que essas partes todas, né? Então a gente divide isso para a gente conseguir lidar melhor. Eu dividi dessa maneira, mas não significa que é a única maneira de pensar a autogestão de uma carreira, tá? Então as 9 frentes que eu vou falar hoje aqui para vocês são essas aqui. A frente do criativo, a frente da estratégia. Elas estão em números, tá? Eu procurei organizar de forma numérica, mas não significa que elas são uma sequência, tá? É uma sequência que fica mais fácil para eu apresentar, não necessariamente uma sequência por ordem de importância e nem uma sequência que serve para todo mundo, tá? É só para fins de organizar a didática aqui, tá? Então tem a frente criativa, tem a frente estratégica, tem a frente administrativa. Veja como o criativo, gente, é uma parte, ele é o mais importante, ele é central, mas ele não é a única coisa. Tem muita outra coisa aqui, então a estratégia é importante, o administrativo é muito importante. A frente de direitos autorais, através das entidades, das associações, né? Se você não tem essa partezinha aqui organizada, essa que eu chamo de casa organizada, você não consegue ganhar dinheiro sequer com a música ao vivo, porque você não vai recolher execução pública, tá? Quanto mais a música gravada, que depende totalmente dessa estrutura de direitos autorais, tá? Tem alguém com o microfone aberto, eu acho que é a Only Fuego. Oi, Only Fuego, seu microfone está aberto. Aê, muito obrigada. Não é que não pode abrir o microfone sim, mas abre quando for falar, perguntar alguma coisa, tá? Beleza. Então aqui, ó, repetindo para quem está no celular e está pequenininho, né? A primeira frente é a criativa, porque eu estou vendo que a Open Mundo está aqui olhando assim, deve estar no celular e está pequenininho, né? Vou dar uma aumentadinha aqui.
Eu abri aqui, eu expandi, é porque eu tô meio cega mesmo, mas tá dando para visualizar. Tudo bem. Eu também sou bem cegueta, tá, gente? Tudo certo. Então vamos lá, repetindo. A frente criativa, a estratégica, né? Porque a gente acha que a estratégia a gente vai construindo no caminho. Não. A estratégia de lançamento, você pode construir ela parte a parte, a cada lançamento. Mas você precisa ter estratégia para sua carreira, que é diferente da estratégia de lançamento, né? É como se fossem as estratégias de lançamento fossem as partes que compõem a sua estratégia de carreira, né? Então, isso precisa estar logo no começo. Pode falar, abre o microfone e fala. Então, Dani, eu acho que isso que você está falando é muito do artista se entender como marca, né? Me entendi como marca. Agora sim, tá. Qual é a estratégia uma atrás da outra, né? Seria isso. Eu acho que as coisas estão mais interligadas do que isso. Eu acho que vai ficar claro. Vocês estão vendo que tem uma bolinha com números aqui, ó? É porque isso aqui se abre. E quando se abrir, vocês vão ver que as coisas estão relacionadas mais do que em lista, né? E não dá para se entender como marca se você não entende quem é você como pessoa, né? Autoconhecimento, né? E não é só porque temos a Super Verônica pessoa que eu estou falando isso. É porque se entender enquanto pessoa, autoconhecimento, tem tudo a ver com a sua identidade artística, que tem a ver com o processo de branding, que é a sua marca, né? Sim. O que eu mais vejo é o artista querendo ser uma marca antes de saber quem ele é na fila do pão. Aí sabe o que acontece? Verdade. A marca não dá certo. Porque na primeira entrevista, aquela máscara cai. Porque a marca foi criada artificialmente, né? Então, é um processo e eu vou mostrar como essas coisas estão interrelacionadas. Você vai ver que depois, quando abrir tudo, vai ter seta ligando uma coisa à outra, tá bom? Beleza, então tenho aqui o criativo, a estratégia, o administrativo, os direitos autorais, o ao vivo e o gravado, a comunicação, que não definitivamente não está aqui no fim, ela está em todo o processo. Como eu falei para vocês, ela só está aqui no número 7 por uma questão de didática, tá? Depois tem toda a sua parte comercial, mas Dani, eu não tô, quando eu tô no ao vivo já não é o comercial, mas você tem que se pensar em setores. A sua empresa, o seu empreendimento tem setores, e o seu comercial tem que ter um papel bem definido, tá? E depois, por fim, internacionalização. Cada um desses elementos aqui vai demandar de você uma energia. Você precisa ser especialista em todos essas frentes aqui? Não, você vai perceber que algumas você tem facilidade, outras você não tem tanto, outras você vai precisar delegar, outras você vai fazer sozinho, outras você vai fazer com ajuda. Mas veja, até para delegar, você tem que saber o que você quer. Né? Isso é muito comum em pessoas que não têm a menor ideia de como fazer uma faxina, aí contrata uma pessoa para fazer uma faxina e a faxina não sai conforme esperado, porque a pessoa não soube sequer demandar daquele que está fazendo o serviço. Né? Então aqui, mesmo que você ache que tem coisa que você não vai conseguir fazer porque você não sabe ainda, você precisa ter um plano para você aprender, para pelo menos você saber delegar o trabalho para outra pessoa, tá? Então essas são as 9 frentes principais. Vocês vão perceber que algumas eu não vou falar em detalhes, por exemplo, direitos autorais. Não vou falar em detalhes porque vocês vão ter a Super Elo Aidar para falar de direitos autorais, né? Música gravada também tem o lançamento, né? Acho que a Verô vai falar dos algoritmos, de como funciona uma distribuição digital, então também não vou entrar tanto em detalhes. Comunicação envolve marketing digital. A Nancy vai falar de marketing digital com vocês, então também não vou aprofundar demais. Aonde que eu acho que eu mais tenho a contribuir aqui com vocês? Justamente nesse overview. Por quê? Porque eu vejo muito artista achando que não vai dar conta desse trabalho porque não sabe quais são as frentes que ele tem que organizar o tempo dele. Então pensa que numa semana de trabalho, você não pode deixar nada disso daqui desguarnecido, né?
Você tem que, de alguma maneira, cobrir todas essas frentes. Então, você vai se organizar de modo a cumprir todas essas frentes. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês, que é uma coisa física. Não dá para eu compartilhar na tela. Mas, ó o meu aqui. Essas são as minhas frentes da minha empresa. Então, eu divido o meu tempo dentre essas frentes aqui. Tá? Onde eu fiz esse mapinha? Aqui, nesse programinha que se chama Xmind, Xmind. Porque aí eu chego no final da semana falando, ufa, missão cumprida. Né? Eu não fiz tudo que eu tinha que fazer em todas as frentes, mas eu não deixei nenhuma para trás. Eu trabalhei em todas. Né? Tem coisas aqui que você não precisa necessariamente trabalhar toda a semana. Né? Mas você vai descobrir no seu cronograma ali que, por exemplo, sei lá, a entidade de gestão coletiva, você não precisa ligar na entidade toda semana, não é isso, né? De repente, uma vez por mês, você comunicar o seu repertório novo para a entidade, então veja, não é toda semana que você tem que ter essa frente, mas você não pode deixar essa frente desguarnecida, porque ela é a sua principal fonte de recursos, né? Dani, mas é o ao vivo. Mas você sabe como que o ao vivo gera dinheiro para as pessoas? Uma parte é cachê, a outra é execução pública, que depende de direitos autorais, né? Então, você tem que distribuir o seu tempo nessas frentes todas. E quando você entende que o seu trabalho, aquele enorme, que você achava que você não ia dar conta e que te deixa doente, você acha, mas são só 9 frentes. E eu tenho 5 dias na semana, e se eu quiser trabalhar um dia a mais, 6 dias na semana, eu tenho 12 slots aí de tempo, né? Se eu trabalhar 2 períodos por dia, e só são 9 frentes, né? E nem toda frente precisa entrar toda semana. Então você consegue se sentir no final do dia que não é aquela coisa de minha lista, a minha to-do list, né? Aquela lista do que fazer só aumenta, porque é aquela lista interminável da agonia. Se você se dividir de maneira a você entender quais são as frentes que você não pode deixar desguarnecida, você consegue planejar a sua semana de maneira a você desligar o seu computador no final do dia e falar, ufa, missão cumprida. Eu fiz o que tinha que ser feito. Deixei uma coisinha, mas tudo bem, né? Não tem problema. Então vamos lá, vamos começar a abrir esses espaços aqui para vocês verem o que é cada uma dessas frentes, tá? Vamos lá, frente criativa. Olha quantas coisas tem a frente criativa. Claro que a formação musical e o estudo de música, né? Isso nem preciso dizer. Mas Dani, eu não sei tocar, eu só sei cantar. Então bora estudar canto. Né? Eu, quando comecei a cantar, não sabia nada. Eu só tinha afinação. Mas a gente vai adquirindo. Eu consegui, em menos de 2 anos de estudo, fazer um vibrato potente. Né? Eu era soprano, cantava em coral e tinha um vibrato potente. Graças ao estudo, eu aprendi o que era o meu diafragma, como funciona esse músculo, né? Então, ok, requer estudo de música. Porém, você não vai conseguir ser um bom musicista, né, ser um bom criador, se além da técnica musical, você não tiver repertório cultural. Por quê? Porque, lembra que eu falei que o artista é uma antena da sua época? Às vezes, determinada arte está mais na vanguarda de entender qual que é esse espírito do tempo, isso que a gente chama de Zeitgeist, né, o espírito do tempo. Lá nos anos 60, o cinema novo e a música e as artes visuais dominaram o cenário, a literatura teve que correr atrás, né, para alcançar o que essas 3 artes estavam falando sobre o mundo, né? Em outros tempos, né, a literatura é que é a vanguarda das artes. Em outros tempos, é o teatro que é a... Né? Então, veja, você tem que adquirir repertório cultural, porque quanto mais repertório ligado à sua área de interesse você tiver, mais profunda vai ser a sua criação artística em termos de referência, né? Uma música ela é tanto mais rica quanto mais referências ela provoca na cabeça de quem está ouvindo. Né? Eu não estou aqui discutindo gosto e nem o que é qualidade, tá? Eu acho que isso é muito subjetivo e a gente jamais pode discutir porque qualidade não existe, né? Tá dentro da nossa cabeça e ela expressa muitos preconceitos, tá certo? Mas a gente pode discutir
quanto que você tem de repertório cultural para interligar a sua criação artística a outras artes, a outras formas de pensar, a outras pessoas pensando coisas junto com você. A criação ela é coletiva, ela é muito mais coletiva do que o que a gente pensa. Ela é coletiva porque você cria com os artistas do seu nicho, conjuntamente, existe um diálogo criativo entre os artistas do nicho, e você cria com o público. Você não sabe, você não percebe que você está fazendo isso, mas você cria com o seu público. Eu acho que hoje isso é muito mais evidente do que era há 30, 40 anos atrás, né? Então, veja, repertório cultural é super importante. E aqui, ó, lembretinho, não adianta ter todo o resto se você não investe em repertório cultural, porque com o tempo você vai ficando parado no tempo. E aí você não tem uma estratégia de longa duração para a sua carreira. Então, o artista da música, ele tem que conhecer cinema, ele tem que conhecer teatro, ele tem que conhecer dança, ele tem que conhecer circo, ele tem que conhecer artesanato, ele tem que conhecer filosofia, ele tem que conhecer psicologia, tem que conhecer a si mesmo, tem que conhecer quem pensa diferente dele, tem que conhecer tudo, não pode se fechar, né? Então, o repertório cultural é tão importante quanto estudar a própria música, tá? Eu não vou poder me alongar demais, mas eu tenho, assim, muitos exemplos para dar, e de todos os artistas que eu já atendi hoje, aqueles que investem em reforçar o seu repertório cultural de coisas que não conhecia, só tem a ganhar, tá? Muito bem. Você também precisa, nessa frente criativa, investir em metodologias de processo criativo. Por quê? No mundo em que você precisa lançar com certa frequência, né? A Verô depois vai falar dos algoritmos, né, das plataformas e mesmo das redes sociais. Fica um ano sem postar na sua rede social. O que acontece? Ela não entrega nada para ninguém depois, né? Com a música também está acontecendo isso, é a comoditização da música. Então, dá para ficar esperando a inspiração chegar? Não. Não dá para ficar esperando. Você tem que ter método para o seu processo criativo para que você não dependa do seu bom humor, né? Porque a gente é tão instável. Como é que a gente vai organizar uma carreira se você não tiver o seu próprio método, né, do seu processo criativo? Então, por exemplo, para mim funciona muito ler antes de começar meu dia de trabalho. Tem gente que lê para descansar no final. Ok, mas para mim funciona, principalmente quando eu estou criando conteúdo para rede social, eu preciso ler coisas que me interessem. Então, o meu método de processo criativo envolve ter referências anteriores, para eu reagir a essas referências e pensar naquilo que eu vou fazer. Tá? Então, aqui, processo criativo é também uma questão de método, não é só inspiração. Ontem a gente falou que inspiração é aquilo que a gente absorve de fora para dentro, né? É isso mesmo, não é só esperar que venha aquilo que está dentro de você para fora. Você tem que também se inspirar, você tem que ter métodos para os seus processos criativos. Então, o processo criativo, lembretinho aqui, ó, requer criatividade e método para você ser um artista profissional. Porque se você só depender da espontaneidade da sua criatividade, você não será um artista profissional, porque provavelmente você, numa entre-safra criativa, você vai deixar de lançar, e os outros artistas do nicho vão adquirir mais relevância do que você, porque estão lançando constantemente. Né? E aí tem um livrinho muito interessante, que eu tinha o maior preconceito, mas depois que eu li, eu dei a mão à palmatória, que é um livrinho que se chama Roube como um Artista. O primeiro capítulo é excepcionalmente bom. Os outros eu não gostei tanto, mas o primeiro capítulo é muito bom. O autor chama Austin Kleon. Ele fala o seguinte: por que um artista é um ladrão? Porque ele rouba ideias. Ele vai juntando ideias, tomando nota dessas ideias, né? Ele vê o mundo passar na frente dele e ele anota as impressões que ele tem do mundo, ele anota ideias, ele vê um espetáculo de dança contemporânea, ele teve um insight, ele anotou aquela ideia, ele não está plagiando ninguém. Porque o processo criativo
é a reflexão da gente sobre as ideias que estão no mundo. Então, se você olhar os outros artistas e tudo que passa na sua frente não precisa ser necessariamente arte, né, mas incluindo arte, e se você tomar nota das ideias que estão pautando os outros artistas, você não está plagiando ninguém. Qual que é a diferença de plágio e de pesquisa? Plágio é quando você quer fazer os outros acreditarem que aquela ideia é só sua, sendo que na verdade ela era de outro, né? É você querer que aquela ideia seja sua, sendo que alguém já teve antes. Isso é plágio. Pesquisa é quando você observa as ideias de muita gente. E você tenta correlacionar essas ideias e dar uma cara pessoal para essas ideias que você está discutindo. Isso não é plágio, isso é pesquisa. Né? Então, esse processo criativo, claro que requer criatividade, mas você tem que encontrar o seu método pessoal para se relacionar com essas ideias, né? Porque a sua arte vai ser tão mais relevante quanto você se relacionar com ideias que as pessoas estão discutindo. Né? Nesse sentido, você não precisa ser apenas original. O original, ele tem uma ideia que é só dele e ele coloca para fora. E aí, às vezes, as pessoas não compram, porque elas não conhecem essa ideia. Agora, se você percebe o que está acontecendo, né, vai pegando várias ideias, pegando para você, roubando como um artista, e depois discutindo, relacionando essas ideias e colocando a sua cara para essas ideias, a sua música vai ser mais relevante, porque você está discutindo ideias que já são relevantes para as pessoas. Essa é a diferença. Por isso que eu não acredito que arte, né, e música é só simplesmente eu quero expressar a minha verdade pessoal, ou eu quero passar uma mensagem. É muito autoritário. A arte é reflexão, é uma conversa coletiva e não é de um para o outro só. Vamos lá, tá com a mão levantada para falar. A Biodum. Certo. Biodes. Isso, a Biodum, vulgo Biodes, né? Tem um projeto aí, Dr. Doom é Casa Louca, que esboça justamente, eu gostei dessa parte justamente porque é a respeito tanto do processo criativo como a sociedade vê o que fazemos, né? Dentro desse processo criativo também. E essa questão do repertório cultural, né? Ela ajuda muito justamente no processo criativo. Tem muitas pessoas, né, que eu já vi por experiência que gostam, né, realmente da reggae music, da cultura de sound system, mas não tem um estudo total a respeito e aí acabam, né, fazendo justamente os reggae de loja. Aí eu tava lembrando disso enquanto você tava falando. Valeu, era isso. Exatamente. Não, é isso. Veja como assim, eu estou falando em termos genéricos, mas eu tenho certeza que cada um de vocês sabe do que eu estou falando porque vocês têm exemplos. Né? E você acabou de dar um exemplo ótimo. Lu, bora. Então, eu lembrei de Gilberto Gil, né? O Gilberto Gil, ele fala sempre que a inspiração não vem até ele. Ele pratica todo dia, ele pega o violão todo dia, né? É isso. Ele não espera um momento de inspiração lunar ou cósmico. Não, ele pega o violão todo dia e ele toca todo dia. E todo dia, assim, não que ele vai fazer uma música por dia, mas essa não é uma pressão, mas é um hábito, né? É um hábito. É É isso. interessante. A gente tem que dar uma Você forcinha para a não ficar numa inspiração. rede, tipo, esperando, não, eu vou esperar, eu não tô sem, eu tô, sabe? Eu acho Até que porque realmente, eu tô falando como cantora, como compositora também, que a gente consegue, sim, se a gente todo dia pegar um instrumento, a gente consegue ter essa intimidade maior com o instrumento e continuar, e fazer, sabe? E não importa se é uma grande obra ou não sei o que vai dizer isso é o público, mas a Até prática porque, se a gente fica é muito esperando interessante. essa inspiração, o que tende a acontecer na sociedade do cansaço é que a gente se cobra tanto e a gente se compara tanto com outras pessoas que a gente sempre vai achar que aquela ideia não é uma boa ideia.
e aí a gente fica esperando a ideia perfeita e a ideia perfeita não existe, né? Tem uns vídeos muito legais no YouTube da Adriana Calcanhoto explicando as músicas dela. E assim, as músicas que eu acho mais geniais surgiram de ideias banais. Uma das músicas que eu mais curto é ela falando da vizinha dela. Mas assim, para mim é uma música universal. O que que é universal? É a capacidade da gente falar para todo mundo, né? Como é que a gente fala para todo mundo? Quando a gente entende um ser humano. Quando a gente olha o outro ser humano e entende ele na sua completude, né? E aí se torna universal. Mas essa é uma discussão longa e eu quero ir fechando esse tópico aqui do criativo, porque senão a gente não sai dele, né? E eu quero passar aqui pelo menos uma palhinha dos outros. Eu sei que vai ter mais gente que vai para falar desses outros tópicos aqui, mas tem coisinhas que não sei se todo mundo vai falar, então eu preciso falar. Então é isso, gente. O processo criativo, ele não é só inspiração, não é só mensagem para passar, e não é só a minha verdade pessoal, porque a sua verdade pode não ser a minha. E aí como é que você conquista esse público, né? Então, se você está conectado às ideias do seu tempo, à reflexão sobre o seu tempo, que você obtém adquirindo cada vez mais repertório cultural, o processo criativo tende a ser mais fluido e tende a ocupar um lugar mais relevante dentre os projetos que são os projetos do nosso tempo, tá? Aqui, benchmark é uma palavra que vem do mundo empresarial. O que é benchmark nas empresas? É assim, você tem uma empresa e a outra, o concorrente, oferece o mesmo produto que você. Então, você compara as suas práticas da sua empresa às práticas da outra empresa. Para você, então, né, saber quais são as melhores práticas para você oferecer aquele produto. Então, é uma comparação colaborativa entre uma ou mais, duas ou mais empresas, né? Só que música não é um produto qualquer. Então, como é que a gente faz benchmark do seu produto musical? Não é você comparando o outro produto musical, mas sim, você tem que entender o seu nicho. Fazer uma pesquisa no seu nicho, tentando entender quais são as ideias que estão sendo discutidas por aqueles artistas? E quando eu falo ideias, não são ideias contidas na letra. Isso também, mas não só. Quais são as ideias musicais que estão sendo discutidas por esses artistas? Funciona mais ou menos assim, ó. Se eu estou num bar, eu e mais 4 pessoas num bar, tomando cerveja, se eu entro na conversa e no assunto dessas 4 pessoas, a conversa vai ficar mais interessante para mim, e essas outras 4 pessoas, se eu estou no mesmo assunto, quando eu resolver falar alguma coisa, eles vão prestar atenção em mim, porque eu estou falando a mesma conversa. Agora, se eu estou à parte, eu não estou participando da conversa, primeiro que não vai ser interessante para mim, vai ser boring, né? Segundo, que quando eu resolver falar, os meus colegas podem não se interessar pelo que eu estou falando, eu não entrei na conversa. Então, pesquisa de nicho é você entender qual é a conversa que está rolando no meu nicho. Quais são as ideias que estão sendo debatidas? Não só de letra, mas ideias musicais. Isso faz parte do processo criativo, porque a gente reage aos outros artistas, né? Toda a história de todas as artes é uma história de ideias, e essas ideias são incrementais, né? Na escola a gente não aprende a sequência de movimentos literários, né? Primeiro era, sei lá, o romantismo, e aí, em reação ao romantismo, vem, já não me lembro o que, sei lá o que, o barroco. Não, barroco vem antes do romantismo. Aí depois vem o dadaísmo, que quebra tudo. Depois do dadaísmo vem o surrealismo, né? Não tem uma sequência, porque a gente reage às ideias do que veio anteriormente, né? Na música, a gente tem que aprender a pensar assim. No meu nicho, hoje, quais são as ideias históricas, né, ao longo dos anos, que possibilitaram que eu esteja hoje conversando sobre esse assunto com os meus pares aqui no meu nicho? Isso tem uma história. Porque senão acontece que o artista acha que está inventando a roda, mas ele não sabe que há 30 anos atrás já rolou esse debate. É o famoso caso da crítica musical que viu o filho do Caetano na live do Caetano tocando samba com prato e faca, né? E não sabia que a dona Edith já fazia isso há muito tempo, a Edith do prato,
né? Então vamos entender as histórias que formaram as ideias musicais do nosso nicho para não passar vergonha e achar que está fazendo uma coisa radicalmente nova, sendo que aquilo já foi feito há algum tempo antes, né? Então, benchmark. Na música isso significa o quê? Pesquisa de nicho, entender quais são as ideias que estão ali sendo conversadas. Então, né, a questão dos ensaios e dos arranjos. Geralmente, o músico valoriza muito a coisa dos ensaios e dos arranjos e da formação musical e esquece essa partezinha aqui do meio. Vocês vão perceber que alguns pontos estão em amarelo, porque são os pontos que eu trabalho bastante no meu método que se chama ID Music, tá? As partes que estão em amarelo são as que a gente mais trabalha lá no método. Muito bem, indo agora para a parte de estratégia. Não existe estratégia sem estudo do music business. Como é que você vai saber quais são as estratégias da sua carreira se você não conhece o seu mercado? Então, tem que estudar mercado. Tá? É só entendendo o mercado que você consegue traçar estratégias. Vamos pegar o caso da Anitta. Por que que ela conseguiu internacionalizar a carreira dela? Porque ela estudou pra caramba o mercado. Invejosos vão dizer, mas ela tem dinheiro. Mas como é que ela conseguiu dinheiro? Ela não tinha. Foi sucesso atrás de sucesso, passinho por passinho, dando pequenos passos que para ela eram grandes, estudando o mercado para saber aonde que ela poderia chegar, né? E ela queria o mundo. Mas desde sempre ela quis o mundo? Talvez ela quisesse, mas ela sabia que ela não podia chegar. Nasceu e quero conquistar o mundo? Não, não é assim que funciona. Né? O Fiote e o Emicida falam que uma carreira na música não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Né? Nessa maratona, ela foi conquistando coisa por coisa. Né? E por que que ela conseguiu se projetar para onde ela queria? Porque ela sabia qual era o máximo aonde ela podia chegar. Né? Eu vejo muito artista falando, eu quero ser um mega star, mas não entende a estrutura do nicho. Aquele nicho que ele trabalha não tem nenhum grande ídolo dentro daquele nicho, porque ele é muito alternativo. Então, dá para você desejar de cara ser além do nicho? Não dá, porque você tem que estudar todo o mercado para entender quais são as suas possibilidades. Então, estratégia não se faz, né, do dia para a noite. Estratégia se faz com estudo de music business. Já deixo você falá-lo, só vou concluir aqui. E aí, aqui, ó, dentro de estudo de music business, o que que você precisa? Você precisa entender quais são as áreas específicas, ou seja, é um processo contínuo e transversal. Você não vai aprender music business do dia para a noite. Isso vai te acompanhar ao longo da sua carreira, porque, por exemplo, quando eu comecei na música, não existia agregador digital. Hoje eu conheço o trabalho de um agregador digital. Eu aprendi no meio do caminho, né? Então a gente tem que se manter aprendendo. E aqui, ó, o crucial do planejamento da carreira é o que que você vai realizar você e o que que você vai terceirizar. Isso depende de uma avaliação da sua carreira. Isso, você só vai conseguir avaliar o ponto que você está e onde você quer chegar e como que você vai fazer isso, se você vai fazer tudo sozinho ou vai terceirizar, e como você vai terceirizar se você não tem dinheiro. Tem muitas formas de terceirizar serviço, gente, né? Permuta. Gente, tanta coisa eu já fiz na base da permuta de trabalho, né? A gente é uma rede, a Verô falou que a gente não vai sozinho, a gente, né, vai com um monte de gente, então tem que usar esse monte de gente a seu favor. Não só peça coisas, mas ofereça coisas daquilo, né, que você não consegue realizar, você pode trocar. E aí eu proponho uma inversão estratégica, que está aqui em laranjinha, que é o seguinte: geralmente você só vai se preocupar com o seu público quando chega aqui na comunicação, que é a hora de divulgar tudo que você faz, certo? Vou até abrir aqui, ó. Marketing digital, e aqui, ó, é o lançamento e a relação com o público. Eu proponho, olha as setas aqui aparecendo, ó, que você inverta estrategicamente, ó. Eu vou diminuir um pouco para dar para ver a seta, tá? Mas olha aqui. Geralmente a gente só pensa no público aqui embaixo, na comunicação, quando já está tudo pronto, e aí você não envolveu o seu público, né? Então, até para você pensar a sua estratégia, você tem que fazer essa inversão estratégica e pensar o público desde o começo, em todas as fases. Tá? Lu e Verô, podem falar. Lu, acho que você está na frente. Você quer falar? Não,
Não, não pedi para falar. Foi sem querer, então, que eu coloquei a mão. É que você não tinha achado. Estou procurando aqui, ajeitar o negócio aqui. Então, pegou. Nato, eu levantei a mãozinha, Dani, naquela hora que você estava falando, tipo, eu quero ser um popstar, mas às vezes no meu nicho não há um popstar, é um outro tipo de sucesso dentro do nicho. E eu gosto muito de uma história que é isso, né? O Steve Jobs, da Apple, ele não inventou o touchscreen. Quem inventou o touchscreen, que é revolucionário, foi um nerd que nenhum de nós sabe quem é, e que estava lá no laboratório dele e desenvolveu aquela tecnologia. O Steve Jobs pegou aquela tecnologia, lançou para o mundo e se tornou um cara absolutamente conhecido por isso. Então, assim, a gente também precisa entender o que é que a gente quer fazer, que resultado a gente quer alcançar, porque o cara que quis inventar o touchscreen, ele quis inventar, ele inventou, ele vendeu aquela invenção e ele saiu feliz da vida, pegou o dinheiro dele e continua desenvolvendo outras coisas. O Steve Jobs, por sua vez, ele queria pegar uma grande invenção e criar e fazer uma revolução no mundo com isso. Então, assim, eu sempre brinco, não adianta você inventar o touchscreen e querer ser o Steve Jobs. Você tem que fazer o que vai te levar ao próximo passo. Ou não adianta você ser o Steve Jobs e querer inventar o touchscreen. Não era essa a arte dele. Então, assim, você tem que escolher o que é que você quer ser e que resultado você quer ter com o que você faz. Não adianta apontar num lugar e esperar o resultado de outro. Não adianta plantar maçã para querer colher uva. Entendeu? Então, exatamente. Eu acho que isso é chave nesse lugar do criativo que leva para a estratégia, sabe? E acho também que uma coisa importante que não está aqui, mas que eu me lembrei agora que você está falando, é o seguinte, por que essa parte aqui, né, de benchmark, está aqui logo coladinho com estratégia? Porque tem uma definição de mercado que eu acho muito útil para a gente entender o nosso lugar, que é mainstream, midstream, lowstream, né? Mainstream é aquilo que nos alcança, mesmo sem querer fazer força. Então, veja, o critério não é quanto dinheiro, ou quanto reconhecimento, ou quanto é bom, não. O critério é alcance, o que depende da indústria cultural, né? Então, assim, mainstream é aquilo que nos alcança sem a gente fazer força. Eu conheço Barões da Pisadinha mesmo sem nunca ter procurado. Se passa é até cantar, de tanto que me alcançou. Né? Aí, midstream é aquilo que tem alcance, só que dentro do nicho. Ele não ultrapassa o nicho. Então, a gente às vezes fica muito sonhando com o mainstream, mas tem que saber reconhecer quando dentro do seu nicho você tem esse alcance e você está insatisfeito porque você só está mirando um alcance que não é do teu nicho. Né? Então, o midstream é aquele que tem um grande alcance, mas é dentro do nicho. Quantos eu conheço assim, né? Que são extremamente bem-sucedidos, né? E que não estou falando de dinheiro, mas assim, tem o reconhecimento, tem o alcance, que talvez não seja o desejo inicial, mas que faz com que a pessoa, né, tenha uma vida na música, e ok. E low stream é a maioria dos artistas que eu conheço, que é aquele que nem dentro do nicho tem um alcance. Então, qual é o primeiro passo que você precisa trabalhar? Para ter alcance dentro do nicho. Não adianta querer logo o mainstream, que não vai acontecer. Né? Vamos lá, Lu. Ion de Fuego. Então, isso me fez pensar muito, porque isso angustia, porque às vezes você, por exemplo, eu quero fazer o sucesso da Anitta, mas eu toco um chorinho no lado B, né? Então, assim, eu tenho que saber, como artista, o que eu estou fazendo e aonde eu vou chegar, né? Onde eu quero chegar e se isso está dando match, né? Se está dando match, se está rolando os meus objetivos com o que eu estou fazendo, né? Eu diria assim que... Isso gera uma frustração também, né? Então, é isso que eu acho que a gente precisa fazer, como vocês falaram. Eu não posso plantar maçã e colher laranja, né? Então, assim, eu preciso ver se eu quero mesmo fazer parte do mainstream, por exemplo. Eu quero fazer sucesso como a Anitta. Será que eu vou conseguir? Se eu vou gostar de administrar isso? Se eu vou ter temperamento para administrar isso? Se é isso que eu quero da música? Ou será que eu quero ficar no midstream? Eu quero fazer o meu som, eu quero curtir,
eu quero, Não, sabe? e mesmo assim, será que eu tenho condições? Será que o mercado oferece essa possibilidade de eu chegar no mainstream? Né? Justamente, No porque como fundo, que é eu uma estou análise. fazendo? Como que eu estou fazendo? Eu vou conseguir chegar até o mainstream? E outra, psicologicamente, eu tenho condições de administrar o mainstream? É isso que eu quero? Às vezes a pessoa não para pensar isso, né? Porque às vezes a É. pessoa quer ser artista e quer ter sua vida. Quem está no mainstream, meu amigo, sabe? É metralhadora. Vamos lá, tem duas pessoas também para falar. Only Fuego e Upa o Mundo. Vamos lá. Up. Only, a Fuega chegou primeiro, eu acho. É, Levantou primeiro. então vamos lá. Only. Oiê. Fale, você pode falar. Acho que você Posso pode falar, falar então? primeiro. Pode. Tá. Depois ela levanta a mão de novo. Eu me fez essa conversa, né, do mid, do main, me fez também pensar a seguinte questão. Às vezes um artista quer hypar, né? Tem muito isso. Eu quero hypar. Aí tá, pega uma música, beleza, viralizou com uma música, mas e depois, né? Conseguiu viralizar, mas não tem uma outra música, não tem uma estratégia, né? Isso traz muito essa questão da estratégia, né? O passo de cada vez, porque senão também não adianta nada. Hypar em uma, e aí? Né? E o depois disso, se não E aí tiver né, a essa pergunta estratégia. que eu faço nesse caso, porque as pessoas às vezes elas querem me contratar para bombar. Você vai fazer eu bombar? Eu falo, não. Se esse for, não me contrate. Contrate outra pessoa, mas eu não posso fazer você bombar. Não depende de mim, né? E aí eu pergunto, para entender o que a pessoa quer, eu pergunto: você quer ser artista ou influenciador? Né? Você quer, pode ser as duas coisas, mas você quer ser artista ou celebridade? Sim, tem artista que né, como é que confunde, né? É. Tem isso, ainda mais nessa época de pandemia, todo mundo virou um digital, todo mundo, né? Então, e o pessoal, e o tocar na rua, e o fazer as pessoas conhecerem o seu trabalho de forma orgânica, né? Então, é uma coisa que eu sinto muita falta aqui em São Luís, que teve isso, teve esse momento, o BR-135 tá nesse contexto, né, de botar a galera na rua, teve essa época, e eu acho que as pessoas mais novas, né, ainda estão meio perdidas nisso, estão com essa fome, né, essa sede de estar, mas que eu acredito que também vai, em breve, essas coisas vão voltar. E com o agravante de que carreiras que surgiram na pandemia não puderam tocar ao vivo, né? Rolou uma inversão, você surgiu antes no digital do que no presencial, aí dá uma bugada. Nada impede da pessoa desejar ser uma celebridade, um influenciador, mas para isso você precisa construir a sua influência. E nesse caso, se você quer ser um artista, a sua influência precisa ser artística antes de midiática, porque senão você é só um influenciador ou celebridade, né? Então, pode ser as duas coisas? Pode. Mas a sua influência, se você quer ser artista, influenciador, ela tem que vir do trabalho artístico, né? Quem mais? Eu já perdi quem levantou a mão primeiro, gente. Talvez a Natália? Acho que foi a Natália. Vamos lá. A Oi, Natália, acho que acho é que você. pronto, destravou Isso. o áudio. Eu queria te perguntar, Dani, acerca de como a gente faz então esse estudo de mercado. Quais são os caminhos que a gente pode buscar? Por exemplo, eu determinei que eu sou midstream e eu quero saber como funciona esse mercado, né? Aonde que eu vou buscar? Tá. Eu desenvolvi um jeito meu de fazer essa análise. Não significa que é o único jeito, tá? Porque, inclusive, pois é, a pergunta de milhões, né? Porque é, é uma coisa um pouco imprevisível. Por quê? Então, deixa eu voltar para a minha linha de raciocínio. Então, como que eu desenvolvi o meu jeito, tá? Eu falei para vocês que eu fiz uma tese de doutorado. Nessa tese de doutorado, eu conheci um teórico
que se chama Pierre Bourdieu, que escreveu este livro aqui, ó, As Regras da Arte. Tá? Aqui tem tudo, na minha opinião, no contexto contemporâneo, aqui tem tudo o que a gente precisa para entender quais são as regras desse universo. Só que ele é um teórico, ele não é um agente de mercado. Então ele escreve de um jeito difícil, acadêmico, filosófico, né? Na minha tese, como é que eu usei ele? Da mesma maneira, de um jeito difícil, filosófico, porque era uma tese, né? O que eu procurei fazer? Transformar isso daqui em 3 ferramentas de análise de nicho. Qual é a minha metodologia? É assim, é entender que o nicho em que a gente está não é simplesmente não são simplesmente artistas fazendo determinados trabalhos. Aquilo, existe uma conversa, é a história do bar, eu tenho que entrar na conversa para me fazer relevante. Então, o exercício principal é você entender qual é a conversa que está sendo conversada naquele nicho. E então, entender qual é a sua entrada naquela conversa. Não tem um negócio do lugar de fala, né? A gente tem o nosso lugar de fala. Eu vou até parar aqui o compartilhamento, gente, porque eu cliquei no lugar errado. Porque senão eu fico olhando para baixo, eu quero olhar para a câmera para falar com vocês. Então, trata-se de você entender qual é a conversa que está sendo conversada naquele momento no seu nicho, qual é a sua entrada naquela conversa, porque não adianta você entrar tentando ser outra pessoa, porque vão te desmascarar, não depende de você, então você tem que entrar qual é a sua entrada nessa conversa e entender quais são os seus capitais simbólicos, ou seja, aquilo que são coisas que você exerce um poder sobre os demais. Você não vai exercer um poder sobre os demais em todos os aspectos. Você tem pontos que são poderes que você tem, que são capitais simbólicos, que são coisas que você demorou tempo para aprender, que você investiu pessoalmente, você não colocou um chip, né? São coisas que você viveu e que você tem esse poder para argumentar, né? E que, por serem coisas que os outros reconhecem que você tem, acabam se transformando numa forma de poder pessoal, para que você consiga influenciar no nicho. Então, veja, essa não é uma análise exatamente de mercado. É uma análise de ideias e de trabalho artístico no nicho. Mas tem outras maneiras de você fazer uma análise de nicho. Tem, por exemplo, uma pesquisa que eu fiz que se chama Números para Artistas. Quem baixar, lembra que ontem eu dei aquele link, né? sonarcultural.com.br/pesquisas. Uma dessas pesquisas se chama Números para Artistas. Então, eu dei ali todo um passo a passo para você analisar os números dos seus pares de nicho. E aí, se os seus números estão acima, estão abaixo, você vai ter que entender o porquê que os seus números estão desse jeito. Então, é uma outra análise possível, que eu também sei fazer. E o que eu acho que o que é mais produtivo para um artista é você unir as duas coisas. Uma análise que é profundamente qualitativa, que é uma análise de ideias, junto com uma análise de mercado, de números, né? Você pegar os seus artistas vizinhos no Spotify, é aquele fulano que se as pessoas que ouvem esse artista também ouvem esse. Analisa aqueles artistas, vai no Chartmetric, no Spotify para artistas e vê os números. E aí, não só olha o número, mas vê por que aquele artista teve aquele número, qual foi a campanha de lançamento que ele teve, quando foi que ele lançou, qual foi a estratégia de lançamento, compara isso com vários artistas, e aí você vai entender de onde vêm os números de cada artista. Quando você junta essas duas análises dos números com as ideias que eles estão discutindo, bicho, não tem para ninguém. Você vai conseguir uma posição melhor naquilo que eu chamo que é a pirâmide de influência do nicho. Né? Porque aqueles que estão no topo dessa pirâmide de influência, o que fizeram para chegar lá? Você vai juntar essas duas análises. Né? É fácil? Não é fácil fazer isso, gente, mas quem disse que o trabalho na música é fácil? Né? As pessoas acham que só porque eu criei um método, eu tenho obrigação de fazer isso fácil. Né?
Eu tornei mais fácil porque eu traduzi coisinha por coisinha, tutorial para tudo. Mas é uma maratona, gente. É muito trabalho, muita dedicação, muita reflexão e muito estudo de como funciona o mercado, né? Então, essa é a minha maneira. É a única maneira? Não, não é a única maneira. Tá? Gente, a gente já estourou o tempo, né? Mas eu tenho tanta coisa para falar que eu acho que eu vou pedir mais 5 minutinhos para vocês, só para eu mostrar o que, que tem em cada uma dessas frentes aqui. Vocês me permitem avançar só mais 5 minutinhos para eu mostrar? Beleza. Oi, é porque a Only Fuego tá querendo falar e não tá conseguindo. Ah, desculpa, eu não vi a mãozinha dela levantada. Only Ela foi? escreveu no chat, Dani. Tá, deixa eu olhar aqui. Tá. Ah, beleza. A minha dúvida é quase a mesma da Nath. Sendo uma artista LGBTQIA+, que já é um público muito nichado, como eu faço para expandir mais o espaço no midstream, já tendo uma visibilidade orgânica? Olha só. Eu não sei se você vai concordar comigo ou não. A gente pode... A Camila está no trânsito, muito boa discussão. Obrigada, Camila. Mas é o seguinte, eu acho... Lembra que eu falei que a gente tinha que entender o histórico das ideias? Então, como é que eu avalio o histórico das ideias de todo mundo que, independente do estilo musical, se posiciona como LGBTQIA+. Antes, a luta era para ter espaço, né? Então, assim, não existia espaço para o LGBT, e não só não existia espaço, como existia até um movimento contra. Se a gente pensar músicas do Ultraje a Rigor, por exemplo, era impensável lá nos anos 80. Raul Seixas, Rock das Aranhas, gente, hoje é um absurdo essa música. Não era, mas virou, tá certo? Então, não existia espaço e a primeira luta era conquistar esse espaço. Esse espaço não está garantido, porque, né, em tempos de Bolsonaro, nada é garantido, nem as coisas que a gente já acha que a gente conquistou são garantidas. Mas veja, Pablo Vittar no Coachella, Lineker bombando, né? Olha quanto espaço foi, né? Glória Groove, Rico da Laçã, não é, gente? Olha quanta coisa. Então eu acho que a história desse nicho, qual que é? Ok, agora nós provamos que representatividade é importante. E agora? Qual vai ser a nossa conversa? Que questão a gente vai discutir? Então, na minha opinião, os primeiros artistas que ultrapassarem essa coisa de que representatividade é importante, e veja, eu não estou achando que isso não é importante, é super importante. Isso constrói a história do nicho. Mas falta agora o próximo passo. Ok, representatividade é importante, mas o que a gente vai discutir agora? O artista que conseguir colocar esse ponto de vista, e na minha humilde opinião, é discutir sexualidades de maneira diferente, né? Porque por enquanto é só conseguir estar lá. Mas agora quem está lá, o que vai ensinar para eu, por exemplo, que não sou LGBT, eu tenho tanto a aprender. Se eu ouvir músicas desse nicho, eu preciso aprender sobre essa discussão. Então, eu acho que o artista que conseguir superar a conversa da representatividade, que foi super importante, mas ela já foi conseguida, conquistada, quem conseguir elevar um degrau à discussão tem tudo para se tornar uma grande estrela super relevante nesse nicho, né? Posso estar errada, porque a gente, nesse mundo, a gente, né, sempre pode estar errado, porque sempre tem um artista que nos surpreende e fala, não, meu bem, sua análise não era essa, não tá, essa análise aqui, você também já está ultrapassada, né? Quantas vezes eu não aprendi isso com um artista? Mas a brevíssima análise que eu faço é essa, é assim, ok, representatividade importa, mas já conquistamos o que a gente precisava, agora a gente precisa consolidar essa representatividade colocando outros temas que vão além de representatividade. Então, na minha humilde opinião, é isso. Tá? Ela não está conseguindo falar, né? Se você quiser escrever no chat, eu fico de olho aqui para ver se você está escrevendo alguma coisa, tá? Vamos ver.
Fica quanto quiser. A minha família daqui a pouco vai me puxar pelos cabelos, molhada ainda por cima. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela de novo, tá? Então, vou compartilhar aqui o Xmind. Muito bem, vocês estão vendo, né? Beleza. Então, olha só. Criativa a gente já falou, estratégia a gente já falou, administrativo. Gente, Unifuego, obrigado, Dani, sanou minhas dúvidas. Na verdade, o meu papel aqui é te deixar com mais dúvida, mas eu entendi o que você quis dizer. Que você está contemplado pela minha resposta, beleza. Então, olha só, administrativo. O que tem dentro do administrativo? Toda a parte de formalização da sua empresa, mas Dani, eu sou um artista. Mas se você não tem CNPJ, às vezes você não pode ser contratado, tá? Então, o seu setor administrativo cuida da formalização da sua empresa, dos pagamentos. Veja, isso não é o seu setor comercial que vende o seu produto. Isso aqui é como é que você lida com o seu financeiro, que é uma coisa diferente, tá? Toda a parte de contabilidade, imposto de renda, impostos. Vocês sabiam que royalty de streaming tem que pagar imposto de renda? Então, procure um contador, porque se você está recebendo do Spotify, você tem que declarar esse royalty, tá? É trágico, mas é assim. Toda a sua parte jurídica, porque lembra que você pode, inclusive, terceirizar a parte do seu serviço? Se você terceiriza, você tem que ter contrato. Quem é que faz o contrato? O setor jurídico. Não precisa ser necessariamente um advogado que você tem contratado para tudo, não. Você pode pegar modelos de contratos com os seus amigos e adaptar para o seu uso. Então, ter um setor jurídico dentro do administrativo não significa ter um advogado. Pode ser que sim, pode ser que você precise, mas para a maioria das coisas, não necessariamente, tá? E registrar a marca. Se você tem um nome muito bacana da sua banda ou do seu projeto artístico, você tem que registrar lá no INPE, tá? Então, é isso aqui que está aqui dentro. Depois tem toda a parte de gestão coletiva de direitos autorais, que é a parte principalmente de execução pública. A Elo Aidar vai explicar bastante para vocês, tá? Execução pública é ao vivo, é quando o fonograma toca em lugares de frequência coletiva, né? Como rádio, TV, shopping, açougue, academia, hotel e etc. E tem uma pequena parte do streaming que, no caso brasileiro, foi considerado execução pública. Não sei se vai dar tempo da Elo explicar isso, mas eu diria, vou até fechar essa parte aqui, ó. Então, as entidades de gestão coletiva fazem a execução pública. Peçam para a Elo explicar para vocês o que é execução pública e a diferença de obra e fonograma. Beleza. Aí, ao vivo. Ao vivo tem duas coisas que eu acho importante dizer. Primeiro, que produtor, que é o produtor da sua turnê e tal, se você só tem um produtor, ou mesmo se você é o seu único produtor, saiba que você está pelo menos exercendo 5 funções diferentes. Produtor artístico é tudo que cuida do show, do repertório. A técnica é um produtor técnico, né? Palco, luz, som, cenografia, figurino. Produção logística, locomoção da banda, dos instrumentos, alimentação, hospedagem, necessidades especiais. Merchan, se você está vendendo produto, ótimo, porque se você não está vendendo os seus produtinhos no show ao vivo, você está perdendo uma fonte de renda super importante. Então precisa ter o produtor que cuida da parte do merchan. Que, por outro lado, o merchan precisa de alguém tendo a ideia para produzir o merchan, mandando fabricar, controlando o estoque. Isso está onde? No seu setor comercial. Olha aqui o merchan. Então, o merchan tem a concepção do merchan, a fabricação, os estoques, o e-commerce e então a banquinha. Tá? Vou fechar aqui para a gente não se perder. E tem toda a parte de divulgação, né? Então, também tem a produção da divulgação. Se você está fazendo tudo isso aqui, você deveria receber 5 vezes mais do que você está recebendo hoje, porque é uma trabalheira do cão, tá? E mais importante do que todos esses tipos de produtor é como funciona a venda de shows. Quem é o profissional que vende shows? É o booker. Booker não é aquele que vende data. Booker é aquele que mantém uma rede de relacionamentos com todos os tipos de contratantes que gastam um tempo enorme fazendo isso e você contrata esse serviço e você não pode achar que o trabalho dele é apenas marcar uma data.
porque é muito mais complexo do que isso. Ele perde muito tempo alimentando essa rede de relações para conseguir vender para você um produto que é vender a data, tá? E aí ele é parceiro da sua carreira, porque é ele que vai ajudar a construir a sua reputação. Aí você chegou lá numa reputação que você acha que é bacana, e para economizar os 10% do booker, você pula o booker, você recebe uma proposta do contratante, você aceita sem o booker, né? Acha que você está pulando o booker e que isso é legal para você, porque você vai ganhar 10% mais sem ter que pagar a porcentagem do booker. Pode isso? Não, não pode. Além de tudo, queima seu filme, ninguém mais vai querer trabalhar com você. Não é mesmo, Verô? Não é assim que funciona? Né? Opa, super! Muitíssimo, minha gente, muitíssimo dessa forma. E é muito louco porque é isso, Dani. É engraçado como no Brasil a gente tem muito isso dessas funções todas serem tão próximas que às vezes as pessoas nem percebem as diferenças. Então, às vezes você tem um empresário e esse empresário vendeu o teu show e você vai pagar ele como empresário, você não vai pagar ele como booker. Mas ele fez o trabalho de booker, que é exatamente isso. Então, tanto que assim, o empresário cuida de tudo isso aqui. exatamente. Né? E aí, ele também, às vezes, ele também vende o seu show, né? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando você vê esse organograma aqui inteiro, você sabe exatamente qual é o trabalho de um empresário. Não é que o empresário faz tudo isso, ele supervisiona tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Ele faz a gestão, né? Exatamente. Tá? Gente, eu teria assim muito mais para falar aqui, tá? Porque o booker, ele se relaciona com essas figuras todas aqui, ó, bares, casas noturnas, festivais, poder público, centros culturais privados, universo corporativo, eventos particulares, né? Então ele mantém toda essa rede aqui. Pode depois pular o booker só porque você já está famosinho? Não, não pode, tá? É ruim para você, não é só ruim para o booker, é ruim para você. Beleza, aí tem toda a parte de música gravada, não vou falar aqui, gente, porque é muita coisa e acho que Verô vai falar. Isso. Né? Então, Isso. já vou até fechar aqui, ó, tá? Mas talvez uma coisa importante seja o seguinte, selos têm um papel super importante hoje na questão da música gravada. Eu acho que é um ponto legal de abordar, tá, Verô? Eu sempre gosto de dizer que, na minha opinião, assim, uma coisa, aí arranjo meu, que eu nem dividi tanto com o mercado, eu acho que o selo é o negócio do futuro, gente. Porque cada dia mais necessário, quanto mais selos a gente tem trabalhando de uma forma boa, mais o mercado de música gravada gira bem. Então, eu tenho um amor. Eu também acho. Eu até virei também, eu mesma, produtora fonográfica. Porque... na minha empresa também tinha isso, porque eu acho que selo é um negócio do futuro, gente. Exatamente. E aí, gente, uma longa discussão, a gente precisa de um dia inteiro para falar disso. Né? Porque hoje o papel da gravadora está borrado. Aprendi com a Verônica num podcast maravilhoso com a Guta, né? A diferença de uma distribuidora hoje e uma gravadora. Esses papéis estão se confundindo. Então, assim, ó, longa história. Vamos estudar para entender todas essas questões, tá? E aqui, ó, um lançamento. Olha aqui, tem 8 bolinhas aqui, ó. Tem a editora, tem o selo, né? Então, assim, ó, olha uma setona aqui, ó. O que você vai realizar e o que você vai terceirizar. Se você não sabe quem faz o que aqui, como é que você vai terceirizar? Então, para terceirizar, precisa conhecer o mercado, estudar o music business, porque se não chega aqui, você se confunde todo. E aí uma agregadora que só trabalha com selos, por exemplo, não vai te querer, né? Porque você não sabe sequer o que você tem que fazer, tá? Mas aí a Verô continua essa conversa, tá? Beleza, comunicação que vocês vão ter com a Nancy, tá? Marketing digital e assessoria de imprensa, não é a mesma coisa. Marketing digital é a venda que você faz na internet, portanto, a rede social está aqui dentro de marketing digital. Assessor de imprensa, ele é um papel análogo ao booker. O booker, ele não é aqui o que mantém uma rede de relacionamento com contratantes para te vender o serviço de marcar a data. Aqui é a mesma coisa. O assessor de imprensa, ele mantém uma rede de relações, aqui nem está tão visível, mas ele mantém uma rede de relações com muitos veículos de imprensa,
cada assessor de imprensa vai ter os seus veículos principais, para poder te vender o serviço de colocar o seu release dentro daquele veículo. Então, o assessor de imprensa não é o cara que é tapado e que só sabe fazer release de um parágrafo, porque isso você mesmo pode fazer. O trabalho dele é colocar o seu release e outros materiais nesses veículos. Para isso, o trabalho dele não pode ser escrever release, o trabalho dele é manter uma rede de relacionamento com os grandes veículos para poder te vender o serviço de assessoria que vai te colocar nesses lugares. E não adianta você querer forçar a mão, querendo entrar na crítica da Folha de São Paulo, se você não toca, por exemplo. O assessor de imprensa precisa ter o que falar, né? E aí, por isso, é que ele trabalha muito com o booker. Por quê? Porque é o booker que vai dar a sua agenda de quantos shows você vai ter. E aí, o assessor de imprensa, com o pretexto de, olha, vou divulgar aqui a agenda, esse artista tá legal, ele tem tantas agendas, assim, assim, assado, e ele vai lá colocar o seu material por causa desse pretexto, então ele tem que trabalhar em estrita colaboração com o booker, tá? Mas aí também vocês podem conversar um pouquinho mais com a Nancy, ela não é da assessoria de imprensa, mas o marketing digital. Ah, uma coisa muito importante, gente, ó, pela primeira vez aqui apareceu o público. Dá para deixar o público só para essa hora aqui? Não. Chamar o público só na hora de divulgar significa... Sabe quando você tá assim, ó, num bar? Aquela puta muvuca, um monte de mesa. Acho que eu tô com vontade de ir pro bar, né, gente? Mas assim, ó, você tá naquele bar, né, com a sua turma na sua mesa. E em volta de você tem muitas outras turmas, cada uma na sua mesa. Certo? Se chegar alguém com o megafone e começar a gritar na orelha de todo mundo, vai incomodar. Então, o marketing digital, quando você simplesmente divulga o que é seu para os outros, é equivalente a você chegar com o megafone no bar, vai atrapalhar a conversa das pessoas. Você tem que conversar com elas antes, você tem que sentar em cada uma das mesas com as turmas, entender o que elas estão conversando, e pular, ir para outra mesa, entender qual é a conversa, entender, e assim por diante. Para quando você for pegar o seu megafone, todo mundo já saber quem você é, e fala, peraí, que eu vou ouvir o que ela está falando ali, porque o que ela fala é importante. Tá? Então, aqui, olha a seta de novo, vou até diminuir para vocês verem aqui, tá? Olha a seta. O público aqui, ó, tá aqui, ó, é essa inversão estratégica aqui, ó. Você tem que pensar no público já na sua estratégia de carreira. Você tem que incluir o seu público desde o começo, porque senão vai chegar aqui e vai dar ruim, vai flopar. Porque você vai estar atrapalhando a conversa das pessoas no bar. Tá? Beleza, aí tem a sua parte comercial, que é acompanhar os relatórios dos direitos autorais, fazer toda, né, aqui, de todas essas fontes, tem muitas fontes aqui, o ao vivo, a reprodução, o streaming, a sincronização, né? Aí tem a parte de merchan, se você quer vender merchan no show, o seu comercial tem que ter visto isso antes, né? E assim, merchan, gente, tem que ser criativo. A criatividade não pode ser na música. Eu não vou comprar mais uma caneca. Eu tenho um monte de caneca. Eu não quero mais uma caneca. Não tenho onde colocar uma caneca. Mas se tiver um porta-palheta, que além de porta-palheta é cinzeiro, sei lá, estou chutando aqui, né? Sabe aquelas caixinhas, tipo a caixinha assim, ó, que a gente põe dentro da bolsa, né? Que tem umas que é cinzeiro mesmo. Tem uma aqui. Não sei onde tá. Eu tenho uma coleção de caixinha. Mas tem umas que são cinzeiro. E se no verso do cinzeiro tiver um espacinho para colocar a palheta? Putz, eu comprava 10 e dava de presente para todos meus amigos. Mesmo se eu não gostasse da banda, eu ia estar divulgando a banda, se o negócio é criativo. Então, desde a concepção tem que ser criativo e isso está no seu setor comercial. Tá? Projetos e editais também está no seu setor comercial, é por onde você vende o seu trabalho. Então, o produtor executivo, que né, elabora projetos e faz projetos para editais, ele é do seu setor comercial. Ah, mas sou eu mesmo. Então, ok, o seu setor comercial tem que ralar para você fazer um projeto legal. E, por fim, gente, vocês viram que eu acelerei, né? É só para eu terminar aqui essa explicação. E, por fim, a internacionalização, que é quase tudo isso, de novo, num outro mercado. Tá? Antes de eu abrir aqui as bolinhas, então, assim,
você já é internacional. Se a sua música está no Spotify, você já tem uma carreira internacional. Você pode não ter uma turnê ainda, né, internacional, porque fazer uma turnê internacional é mais complicado, exige mais recurso, mais interlocução, né? Então, você já é internacional porque sua música está no Spotify. Então, o que precisa fazer? Se você quer ter uma turnê em outro lugar, primeiro, você não pode querer o lugar mais caro do mundo e o mais hypado do mundo. Você tem que começar por lugares que são adequados para o seu tamanho de carreira. Por que não a América Latina, por exemplo? Ninguém sonha em excursionar pela América Latina, ou mesmo pelo Brasil. A gente já sonha em tocar na Europa e nos Estados Unidos. Mas não é factível. Então, eu sugiro que a internacionalização ela comece com um estudo do outro mercado. E o que é estudar o outro mercado? Entender daquele lugar que você quer tocar, que não vai ser o mais hypado, você vai começar de baixo, quais são os artistas parecidos com você? Que tem o mesmo tamanho, que tem o mesmo tipo de carreira, que poderia fazer um feat com você. Não importa se você não conhece o artista. Estuda. Onde ele toca? Quais festivais, quais bares? Quais são os veículos de imprensa independente desse lugar? Você pode entrar em contato com ele? Quais são as feiras de música que tem nesse lugar? Você tem que ir numa feira de música como público para conhecer, para você fazer relações, para um dia você voltar lá tocando, tá certo? Então, tudo começa com estudo de mercado, né? Então, aqui, ó, após ter experiência no mercado doméstico, fazer tudo isso em outro mercado. Começa estudando e ainda depois tem os passaportes, as vacinas e os vistos e etc. Não está aqui, mas é muito importante, gente, você conhecer feiras de música em outros lugares, outros países, tá? A feira de música, ela também está aqui na parte de estratégia. Como é que você vai saber o que você vai terceirizar se você não conhece nem os profissionais para quem terceirizar? Onde você conhece os profissionais? Nas feiras, tá certo? Então, o estudo de music business também tem que ter você frequentar as feiras, porque isso também vai te ajudar para a internacionalização, certo? Depois, gente, eu vou mandar para vocês uma foto com esse diagrama todo aberto, tá? Só que para isso eu preciso que vocês criem essa thread de e-mail, porque eu não estou no grupo WhatsApp, o WhatsApp eu não dou conta, gente. Mas se criar o grupo de e-mail ali, como a Verô sugeriu ontem, assim que vocês criarem, eu já mando os links de ontem e mando esse material de hoje. Eu falei com a Vitória agora há pouco, pedi para ela fazer esse e-mail, porque eu também não tenho e-mail de todo mundo, mas ela vai fazer. E, Dani, que maravilha essa aula, hein? Que mapa. Mapa bonito. E assim, eu atuo em todas as frentes? Não, eu não atuo em todas essas. Eu atuo nas que estão ali amarelinhas. Eu não sou booker, mas não me impede de conhecer o trabalho de um booker. Uhum. E como é que eu conheci? Indo em feira, estudando, conversando com as pessoas. É o que vocês têm que fazer, né? Então, como é que eu aprendi? Como é que eu fiz esse mapa mental que é meu? É o meu instrumento de trabalho, que eu estou aqui compartilhando com vocês. Estudando, né? Então, é a mesma coisa que vocês têm que fazer. É isso. Sabe como a gente estuda? Vendo live, stalkeando os profissionais que a gente acha que são bacana, entendeu? É assim. Que ótimo. Gente, antes de passar para os anúncios finais, para as despedidas, na verdade, eu queria só passar pelos anúncios finais, que é o seguinte: a Vitória esqueceu de comentar no começo da aula que essa aula está sendo gravada. E para registro somente, não vai ser divulgado em lugar nenhum. Então, queria só que todos vocês dessem um ok ali no chat, cada um só precisa colocar um ok para a gente ter o ok de todo mundo para essa gravação. É uma gravação de arquivo para o projeto, tá? Não vai ser usada só porque é um projeto apoiado e tudo mais, precisa ter essa gravação e essa anuência. Quero mais uma vez pedir a todos que abram as câmeras para a gente fazer a foto do fim do dia. E enquanto vocês vão abrindo as fotos aí, as câmeras aos pouquinhos, eu quero aproveitar para agradecer mais uma vez a Dani pela aula maravilhosa, por tantos insights, por tantas luzes colocadas no caminho,
que realmente ajuda muito a gente quando a gente está construindo carreira, quando a gente está construindo trabalho. E é importante quando alguém chega para a gente e abre um mapa na sua frente e dialoga sobre tudo isso e traz insights sobre tudo isso. É realmente ouro. Obrigadíssima, querida. Imagina, um prazer enorme. Essa é a missão da minha vida, né? Compartilhar conhecimento, não à toa. Eu nasci nos dias dos professores, gente. Eu nasci dia 15 de outubro. Veio para isso. Eu vim para isso. Gente, vamos tirar a foto. Quem tira? A Vitória saiu. Lu, você quer tirar ou quer que eu tire? Tira, minha irmã, por favor. Tiro, meu amor. Pronto. Então todos sorriam. Mais uma. Pronto. Fotos feitas. Muitíssimo obrigada, gente. Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, ainda estamos às ordens. Tá, vocês vão. A gente vai estar na mesma thread de e-mail. Olha a Ale aparecendo ali. Oi, Ale, querido. Vamos estar na mesma thread de e-mail, então vocês vão ter ali o meu e-mail e podem. Eu prefiro 1000 vezes que entre em contato comigo por e-mail do que por WhatsApp, que eu sou uma negação, não dou conta. Tá bom? Tá bom, querida. Vamos nessa, gente. Muitíssimo. Isso, Verô. Eu queria saber, só para tu dizer as próximas mentorias que a gente vai ter. Digo super. A gente vai ter no dia 26, que é a próxima semana, comunicação e marketing digital com a Nancy Silva. E no dia 27, distribuição digital, que sou eu que falo. Então, semana que vem a gente vai bem para o digital, ela puxando primeiro o marketing, esse lugar da identidade do artista no digital, e no dia seguinte eu venho completando, trazendo justamente esse misterioso dragão do algoritmo, como a gente faz para domá-lo, como ele funciona um pouco, como a gente caminha ali dentro do digital. Então, semana que vem é bem o digital na nossa cabeça, galera. Eu esqueci de falar uma coisinha. Eu vou dar de presente para vocês uma pequena parte desse método que eu criei. As ferramentas de público vocês vão ganhar e eu vou compartilhar a partir do momento que eu tiver o e-mail de vocês, porque é por e-mail que entra lá na plataforma Mural. Então, quando essa thread estiver criada, vocês vão cair numa sala que se chama ID Music, mas vai estar já direto com o nome BR-135. E vocês, só que aí vocês vão usar coletivamente, tá? Porque aí, o ideal é que cada um tivesse um, mas aí não dá, né, gente? Eu já tô dando um, e aí vocês usam coletivamente, só para ver como é que faz pesquisa de público, tá? Tem toda uma instrução passo a passo ali, vocês têm que ler, mas a partir do momento em que eu tiver o e-mail de vocês, eu vou adicionar todo mundo ali dentro da sala do mural, e vocês vão usar o mural coletivamente. Não é o ideal, mas já dá para ter uma ideia para vocês aprenderem como é que eu faço pesquisa de público. Bom? Obrigadíssima, Dani. Arrasou. Ganhamos presente no final. Valeu. Massa. É isso, gente. Boa noite. Aproveitem o feriado amanhã. Semana que vem a gente se encontra aqui de novo para desenvolver essas ideias do digital. Obrigadíssima. Boa noite, galera. Gente, valeu demais. A gente vai se falando aí pelas redes e por e-mail, tá bom? Beijo. Lu, brigadíssima pelo convite. Verô, obrigada. Maravilhoso. Muito obrigada a todo mundo que está aqui, gente. Vamos de Revoada dos Guarás, todo mundo junto. É isso. Obrigada, gente. Beijos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Desligar também, tá, meninas? Beijo. Beijo. Beijo.